E no programa de hoje nós vamos conhecer a história da Alex Soderberg, que é cofundadora da Naveia, que é uma empresa de leite vegetal e muitas outras coisas que você vai saber agora. E essa trajetória toda de como ela chegou a esse ponto da carreira e também como ela trouxe essa marca para o Brasil, você vai saber agora no Café Logo Existo. Olá pessoal, e hoje mais um programa Café Logo Existo e tenho a honra de receber aqui a Alex Soderberg, ela que é cofundadora da Naveia e que tem muita história para contar pra gente, porque ela não é brasileira, mas já virou brasileira, porque tem muita coisa boa aqui que ela já faz pelo nosso Brasil e pelo mundo do café também. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Muito obrigada por me receber aqui, Mari. Então, um prazer. Muito legal, assim, estar com a Alex aqui, porque a gente se conheceu nesse mundo do café, né? Mas por um motivo, assim, muito bacana, que foi a inserção do leite vegetal no mundo do café de uma maneira, assim, muito interessante para quem não é, né, desse mundo. Então, acho que vocês conseguiram começar a trazer esse tema, né, para dentro desse debate aí também do consumo de café, não só o café puro, que aqui no Brasil a gente é super acostumado a tomar, né? Vocês conseguiram incluir, né, o leite dentro dessa história. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como que vocês começaram a entrar nesse meio do café. Como que aconteceu isso? Olha, a nossa entrada no meio do café tem muito a ver com o nosso entendimento do porquê que a Naveia precisou nascer. Explicando, né? A gente tem uma frase que a gente usa muito, que é uma forma resumida para falar um pouco sobre o porquê que a Naveia existe, que é que não somos uma marca com um propósito, mas um propósito que criou uma marca. E o que é esse propósito? Eu e o Felipe, se conhece bem o Felipe, o meu marido e o meu sócio na Naveia. Somos veganos já há mais de 15 anos agora. Então, quando a gente morava em Berlim, em 2017, foi a observação do leite de aveia inserido no mundo do café, já naquela época como um novo normal. Algo que foi muito bem aceitado, aderido de uma forma muito rápida e muito natural. Algo que a gente nunca tinha visto um outro produto vegano ter conseguido, né? Então, isso a gente, né, toma muito cuidado até na nossa comunicação de não usar muito a palavra vegana, porque eu sei que isso assusta, eu sei que afasta, eu sei que as pessoas, né, escutam a palavra vegana, já imaginam que a comida não vai ser gostosa, mas por isso que a gente tem que trazer conceitos e produtos gostosos, né? Que a gente não... E eu acho que o leite de aveia tinha exatamente esse potencial, porque a gente vê hoje, né? Hoje, anos depois disso, foi em 2017, anos depois a gente vê que o leite de aveia já virou realmente um novo normal, não só em cafeterias em Berlim, mas nos Estados Unidos. Vai para qualquer Starbucks, você vai ser oferecido um leite de aveia, não um leite de vaca de primeira mão. Então, isso é uma mudança de hábito muito rápido, muito revolucionário e muito importante, né? Quando a gente considera todo o impacto que essa mudança de hábito tem. E quando a gente enxergou esse potencial, foi quando a gente falou, não, a gente tem que trazer isso para o Brasil. E aí, até voltando mais ainda lá atrás, né? Como que você começou a se interessar por isso? Você é sueca e a sua família já tinha esse contato com esse tipo de produto? Lá na Suécia você já tem esse costume, a sua família? Como que foi isso? Tem uma história muito engraçada que até volta para o café, né? Porque aqui a gente está falando de um leite de aveia, que é o meu produto, mas a gente está falando, obviamente, do leite de aveia em contato com o café, porque eu vim para o Brasil entre os meus 11 e 13 anos. O meu pai foi sempre um ambientalista apaixonado, que quando a gente voltou para a Suécia, isso foi em 2002, e ele começou também um trabalho de exportação de café brasileiro para a Suécia. Então, ele fez na época a ponte até com a Fazenda Ambiental Fortaleza, a FAF. E eu, quando decidi
depois dos meus 20 anos, estudar e me formar em agronomia e ciência de solo, resolvi ir para o Brasil ter uma experiência numa fazenda de café. Você está falando de 2003, né, mais ou menos 2002, vocês voltaram para a Suécia, né? Isso. É exatamente esse o momento do boom do café Sim. no Brasil, né? O café Sim. especial, Sim. né? Que foram exatamente as datas que abriram as principais cafeterias aqui de São Paulo, né? Com foco no café especial. As próprias empresas começaram a olhar para os concursos também, Sim. as fazendas, né? Sim. Começou a ter o concurso Cup of Excellence, Exato. que começou a trazer Sim. mais essa visibilidade do café brasileiro Sim. lá fora. Que legal. Para mim, a alimentação e principalmente a produção de alimentos, né, por isso que resolvi estudar agronomia, ciências de solo, era algo tão importante da gente entender e evoluir, porque comer é algo que todos nós fazemos 3 vezes por dia, né? Sim. Então é algo que a gente não foge desse impacto. E em paralelo ao meu mestrado eu comecei um trabalho que também eu acho que me trouxe muitos aprendizados para eu já me preparar melhor para a minha jornada como empreendedora com a Naveia aqui no Brasil, que era um trabalho que eu fiz ao longo de 3 anos para uma plataforma de startup chamada Next Organic. Era uma plataforma em Berlim, onde meu trabalho era escolher as startups que a gente ia acelerar ou incubar. Conheci tantas startups de tantos empreendedores com tantas ideias inovadoras e com certeza me ajudou, né, no início, quando a gente começou com a Naveia aqui no Brasil, de entender todos os desafios que empreendedores têm, que uma startup enfrenta, ainda mais no Brasil, né, que é diferente da Alemanha. Que é diferente, né? E não foi, exato, e não foi à toa que surgiu lá. Então a ideia foi vocês visitando cafeterias, como que foi essa, ou não? Foi assim, algo... soa como uma daquelas histórias assim de, sei lá, uma daquelas histórias criadas, né? Mas realmente eu já consumia leite de aveia há muito tempo, porque quem inventou a tecnologia que diferencia o leite de aveia de todos os outros leites vegetais são suecos. Então eu já consumia esses produtos. E aí quando o Felipe foi morar, o Felipe tinha morado vivido a vida inteira dele no Brasil. Aí ele tomou um copo de leite de aveia e falou: o que é isso? É muito gostoso. Então eu acho que o primeiro choque ali era assim, que produto gostoso. Eu acho que isso depois virou realmente um lema pra gente também, porque eu acredito que não adianta ter um discurso bonito, não adianta, né, tudo se o produto não for bom. E quando que surge, então, a Naveia? O que ano que você... Isso foi em 2017, né? A gente começa, na época, ninguém produzia leite de aveia no Brasil. A gente olha para vários fatores, mas principalmente para a realidade do Brasil. Mais de 52% da população brasileira tem intolerância à lactose. Isso é um dado do Ministério da Saúde. Nossa. Então, a gente tem um produto que está na cesta básica, por exemplo, que menos da metade da população brasileira podem ou devem consumir, né? Então, isso é um ponto da parte da saúde. E quando a gente olha para a parte de meio ambiente, de impacto ambiental, eu, como cientista de solo e que adorava esse tema, assim, de entender degradação de paisagens, como a gente precisa construir sistemas alimentares verdadeiramente sustentáveis. Quando a gente olha para um pasto muito degradado, cheio de erosão, a gente perde a produção das nascentes de água, a gente começa a ter variações de clima, né? Então tudo isso afeta o clima que a gente hoje tem e até a nossa produção de café, que hoje a gente enfrenta muitos problemas com isso também, né? Então, e a gente tem que começar a pensar em como a gente consegue escalar o consumo. O preço é um desafio, isso é um ponto, né, difícil, que tem muito mais a ver com tributação e o sistema louco tributário no Brasil do que, de fato, o custo do produto. E para vencer esses desafios de escalar e de apresentar o leite de aveia para cada vez mais pessoas, as cafeterias são essenciais. E uma cafeteria que nem essa onde a gente está sentado, né? O FFV, que é o Festival de Filmes Vencidos, uma cafeteria muito charmosa em Santa Cecília, aqui em São Paulo, que são nossos clientes, parceiros, são tão importantes para fazer esse trabalho quase como embaixadores, né, do leite vegetal, porque eles, no momento de servir o cliente, aqui eles vão sugerir
o leite de aveia e talvez é a primeira vez que aquele consumidor vai provar o leite de aveia. Eu até ia fazer esse link com o café, né? Porque assim, a gente também tem essa missão do café especial, né? De poder levar essa mensagem do porquê um café é especial, né? Por que consumir um café que você sabe a rastreabilidade, que sabe a procedência e tudo isso. Então, eu acho que a missão do leite de aveia veio vir junto com isso, né? No caso que vocês, esse trabalho que vocês fazem, só reforça, né? E dá mais ênfase, né? Nesse tipo de ação que a gente tem. Então, acho que contribuiu muito para a cena. A entrada do leite de aveia nesse momento que a gente precisava ter um adicional aí de informação, né, pro nosso consumidor. E eu acho que ajudou muito, né, assim... Até uma forma mais comercial de beber o café, né? Sim. Tem algumas pessoas que talvez eles começam a tomar café com leite e depois podem começar a se abrir para tomar um coado também, né? Então é uma forma mais, talvez, acessível de consumir o café. E como que você, quando que foi que você tem alguma lembrança, assim, a primeira cafeteria, o primeiro momento, assim, primeira situação que você falou, isso vai dar certo, assim, né, tipo, isso... Olha, eu na verdade, eu acabo de voltar de um projeto que é uma grande fonte de inspiração pra gente, que é o Ibiti Projeto em Minas, que fica perto da região de Ibitipoca. É um projeto ambiental incrível que também tem uma hotelaria dentro. E hoje são vizinhos da Floresta na Veia, né? Então a Naveia depois, em 2021, começa esse projeto de reflorestamento no sul de Minas. A gente compra uma terra, que é a Floresta na Veia, depois eu posso contar mais sobre isso. Aí a gente fez a produção, ele falou, eu quero que vocês já passem aqui na volta, passem aqui por Ibitipoca, porque eu quero comprar 200 litros aqui. Eu achando que, 200 litros ele vai querer comprar. Para mim, na época, isso já era muito, 200 litros, né? Sim. Hoje em dia, ele queria comprar esses 200 litros. Eu perguntei, é para sua operação do café ou do restaurante, para servir no café da manhã? Ele nunca nem tinha experimentado o produto, né? Ele só confiava muito na gente. Aí ele falou, não, eu tenho 300 funcionários, eu tenho, na época, 200 funcionários aqui no projeto. Todo dia eu falo para eles por que é necessário a gente tirar a vaca do pasto e reflorestar essa terra. Eu quero mostrar para todos eles, quero dar uma caixinha, 1 litro de leite para cada um deles, para eles verem na prática como pode ser essa mudança, essa evolução. Sim. Então, a gente saiu literalmente da fábrica, colocamos 200 litros na mala do carro e deixamos lá com o Renato para ele dar para todos os funcionários do projeto ali, os colaboradores. E essa foi a primeira venda, né, que a gente teve. A resposta, né, também. Aí depois, claro, né, quando a gente começa a ver o primeiro supermercado, a primeira gôndola, assim, de produtos, foi super emocionante. O Felipe, a gente até hoje, a gente fica emocionado. Sim. Agora, ainda mais com... A gente começa, né, a exportar agora para Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Uruguai a gente já estava há mais tempo, e Paraguai também, mas Chile e Argentina. E aí é toda essa emoção de novo. Nossa, eu sento numa cafeteria em Buenos Aires, já tem um cappuccino com naveia, eu fico super emocionada. Claro, então, claro. A gente muito legal muito ver, orgulho. né, e assim, querendo ou não, é um trabalho, foi em 2017, mas se você for olhar, é um tempo curto, né? Muito curto. De Parece que é muito mais tempo. Ter esse retorno, né, também do público. Sim. E no café, assim, vocês têm muito também essa atuação com os baristas, né, com um profissional, que é um profissional que também era mais invisibilizado, assim. Eu acho que vocês deram esse passo de torná-los mais visíveis, né, protagonismo. Eu acho que, né, todas essas histórias passam pelas pessoas que a gente conhece ao longo dessa jornada, né? Então, quando a Naveia começou, antes mesmo de lançar, em 2020, a gente, por uma coincidência, conheceu o Tiaguinho, né, que é o atual vice-campeão de Latte Art. E a gente conheceu ele, ele se apaixonou também por todo o propósito, né, que a gente estava trazendo para a Naveia. E todo o propósito que a gente tinha aqui no Brasil com o leite de aveia. Então, desde o início, ele estava junto com a gente, né? Eu acho que ele era funcionário número 3, algo assim. Ajudou a gente a desenvolver o leite barista, né? E aí, eu entendi muito através do Tiaguinho também a importância da competição
a importância da profissionalização, né, do barismo e do latte art, Sim. como uma ferramenta de dar oportunidade e dar esse protagonismo para os baristas, né? Então, quando eu falo que é tão importante ter um barista que sabe fazer um bom cappuccino e um lindo latte art que nem esse cappuccino que eu tomei aqui, isso depende totalmente do barista que vai estar aqui atrás do balcão, né? Quanto ele conhece sobre a bebida que ele está preparando, realmente a técnica, se ele sabe a técnica de vaporizar bem, de fazer esse latte art. E isso vai encantar o cliente que está sentado aqui na frente dele, né? Não, isso eu acho que foi assim, uma virada no mercado, né, do café, Sim. assim. Atrelar também o leite a algo de qualidade, né? Sim. Porque antes ele era visto mais como talvez algo para esconder o sabor amargo do café, né? E mascarar um pouco isso, né? Dar aquela quebrada. E hoje você tem uma harmonia de sabores, total, né? Do leite com o café. Então, Sim. e até drinks, Sim. né? Que foi uma coisa Sim. também que vocês total. começaram a desenvolver, né? E produtos afins, né? Não só o leite Sim. barista, Sim. como também Sim. outros produtos na linha, né? Para que possam ser usados na cafeteria de outras maneiras, né? Sim. A gente até chegou a fazer, né, uma collab com o Mocha Club, que o Tiaguinho, a Lara, que é a nossa head de café, o Edu, uma grande parte da nossa equipe aí dos baristas, desenvolveram uma torra junto à equipe do Mocha Club, porque a gente entendeu exatamente isso. Ao invés de olhar para o leite como algo que vai estragar o café, ou que vai mascarar a puridade, né, do café, a gente pode olhar para a bebida do café com leite como algo que se harmoniza muito bem. Alex, eu sei que é difícil prever o futuro, mas queria que você falasse um pouco assim, o que você acha que é o próximo passo nesse mercado do leite, né, vegetal e também do café? O que você enxerga assim? Muita coisa aconteceu nesses 5 anos, agora quase 5 anos que a gente lançou. Parece que foi muito mais tempo do que só 5 anos. Então eu lembro que quando a gente começava a falar sobre o leite de aveia aqui no Brasil, era assim, hidratante? Você está falando de quê? Não existia o conceito, Nossa, né? Verdade, né? Era isso. Era assim, não existia o conceito de leite de aveia. Eu falava assim, é tipo leite de amêndoas, sabe leite de soja, só que de aveia. Então a gente já chegou muito longe desse momento, Sim. né? Então hoje já, pelo menos para um público que é amante do café e pessoas que estão preocupadas com saúde, que têm um estilo de vida, né, olhando mais para a saúde, o leite de aveia é um conceito conhecido, né? Então, e a grande maioria consome o leite de aveia. Então, isso é uma grande conquista. Agora, eu acho que o nosso desafio é popularizar isso mais ainda. E aí, que mensagem que você gostaria assim de deixar para quem é do café, né? Eu acho que conhecer também, né, um pouco mais esse porque tem pessoas que consomem o café, que no Brasil a gente 98% né, da população consome, como você falou, né, nem sempre é tão acessível, né, tanto o café especial quanto também, né, o leite vegetal, mas que mensagem você gostaria assim de deixar para quem... Legal. Eu acho que a gente, o mercado do café especial talvez nunca teve um momento tão bom quanto agora. Eu sei que estamos passando por muitas dificuldades com o preço do café, mas eu acho que nunca teve tantas pessoas interessadas em consumir café, né? Então, como a gente consegue falar com essas pessoas, como a gente consegue pensar em propostas que são acessíveis, convidativas, inclusivas. E talvez já aproveitar também para fazer com que as pessoas entendam toda a cadeia, né, do café. Hoje eu já virei produtora de café também, né? A gente está com 10 mil mudas de arara e catucaia amarela na Floresta na Aveia, no nosso projeto de reflorestamento, onde a gente também trabalha com agrofloresta. Então, eu vejo até os nossos próprios baristas que já foram para lá, mas que às vezes têm o primeiro contato, né, com uma produção de café. Então, aproveitar esse interesse que tem no café especial para levar as pessoas para conhecerem realmente toda essa cadeia, entender o custo, o trabalho, né, como isso é realmente uma bebida muito especial. Eu fico sempre pensando no exemplo, no case do vinho, né? Olha quanto turismo tem de visita para vinícola. Olha quantas pessoas se assumem como um conhecedor de vinho e que adoram o assunto, que vão ter amigos, grupos de amigos que só vão pensar em qual vinho que eles compram.
gente pode criar esse mesmo interesse, esse mesmo conhecimento complexo sobre o café. E quando você volta lá para Suécia, assim, você olha, você tem seus pais moram lá ainda, como que é? Minha família está toda espalhada. Minha irmã está na África do Sul, os meus pais estão na Espanha, então está todo mundo um pouco espalhado. Eu sinto assim, tem uma dualidade assim sobre morar e empreender no Brasil, porque de um lado eu acho que, ainda mais pela experiência que eu tive em Berlim, em contato com muitas startups, onde muitas vezes eu falava assim, mas será que a gente precisa uma 15ª marca de kombucha? Não sei. Sabe, tem uma necessidade para isso, e quando eu comparo essa realidade com o Brasil, eu sinto que no Brasil ainda tem tanta oportunidade, né? Tem tanta coisa legal que ainda dá para fazer, tem tanta demanda, as pessoas querem realmente conhecer e consumir produtos interessantes com propósito, né? Então, ainda dá para fazer muita coisa como empreendedor no Brasil. Então, de um lado, é muito divertido fazer isso aqui no Brasil. E do outro lado, né, a gente sofre um pouco, né, com o dia a dia de empreendedor no Brasil, porque é muito complexo, é muito difícil. Mas resumindo, assim, o imposto da aveia, do leite, desse produto é muito maior do que, né, por exemplo, muito mais alto, do produto, da categoria em que a gente se encontra, né, como leite de aveia, que nem tem, tá? Não tem nem leite de aveia, nem existe assim nas leis tributárias. Ainda tem uma lei ali antigamente de leite de soja. E a gente se encaixa nesse grupo. Mas principalmente a confusão, né, de tributação entre os estados. Então, fora isso, a gente é comparado com uma indústria que recebe subsídios em nível municipal, estadual e federal. Então, quando alguém, no final da conta, assim, vê os dois produtos na gôndola e fala assim, mas por que o seu produto está 3 vezes mais caro? Eu falo, porque são 5 vezes mais impostos, sabe? Alex, quero te agradecer. Passou muito rápido, você vê, né? São muitos assuntos, mas assim, eu acho que a ideia era essa mesmo, a gente trazer um pouco mais, né, esse tema, conhecer mais você também, né? Sim, adorei. E acho que isso é importante, a gente. Eu gosto muito dessa trajetória, né? Eu gosto de resgatar, exatamente porque pode inspirar outras pessoas, né? A também estarem nesse meio, ou empreender no café, empreender, né, em várias outras áreas. Muito legal. Eu estou super aberta para quem estiver ouvindo e quer tirar alguma dúvida, estou super aberta para falar mais, para explicar algumas coisas. Muito bom, obrigada. Obrigada, Mari. Tempo por ter vindo até São Paulo, no Festival aqui de Filmes Antigos, né? A gente está aqui. Filmes vencidos. Não antigos, vencidos. Vencidos. Tudo bem. E é isso, gente. Falei com a Alex aqui, trouxe o tema que a gente gosta muito de falar, né? Que é o café, junto com os seus gostosos acompanhamentos, né? E esses temas que a gente ama conversar aqui. E a trajetória dela, né? Que vocês viram maravilhosa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Mari. Muito obrigada Sucesso, por me ter aqui. Viu? Obrigada. E até mais, gente. Tchau, tchau.